Lucas. Hoje eu pensei que a minha esposa ia pregar na minha mensagem de novo, né? Na quinta-feira eu fui convidado para ir na Assembleia de Deus, ministrar uma palavra, e Deus me deu uma palavra em Atos, capítulo 16, e a minha esposa teve uma oportunidade, e ela justamente foi no livro, no versículo. Falei, meu Deus, vou embora, já pregou. E o nosso pastor, ele não veio hoje, mas ele está pregando, ele está ministrando a palavra de Deus. Ele foi convidado por um pastor amigo. Ele foi, na verdade, descansar, mas quando chegou lá e o pastor ouviu, chamou ele para pregar, né? Mas graças a Deus. Queria que vocês colocassem os seus olhos em Lucas capítulo 12, versículo 16. Amém? E diz assim a palavra do nosso Senhor: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoando consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruirei-o, mas também tomarei todos os meus frutos, e então direi à minha alma: tens em abundância muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regozija. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto, ele é muito interessante, porque Deus, ele fala algo aos nossos corações, a questão de avareza. Mas o texto, a parábola que Jesus nos ensina, ele diz que esse homem era um fazendeiro muito rico e tinha os seus bens, e aquilo que ele produziu, a sua colheita foi muito grande. E ele diz para si mesmo: então eu vou destruir os meus celeiros menores, construirei celeiros maiores e guardarei. E o texto continua dizendo que ele diz para a sua alma: alma, descansa, você tem muito, para muitos anos. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós nos matamos de trabalhar, achando que vamos guardar uma fortuna, muito dinheiro, que vamos ficar rico. Não é errado pensar que vamos ficar rico, é positivo, é muito bom. Mas o que Jesus nos passa nessa noite, que não adianta nós entesourarmos tesouro na terra, porque da terra nós não vamos levar nada. Mas o que nos chama a atenção é que ele diz embaixo, no versículo 20, na parte B: para quem será? Para quem será a nossa alma? O que estamos fazendo com a nossa alma? O que é a nossa alma? A nossa alma é o fôlego de vida que um dia vai se desprender do nosso corpo. O espírito, ele vai para Deus, porque o espírito é de Deus, mas a nossa alma, isso que nos faz pensar, nos faz respirar, nos faz falar. Jesus, ele está dizendo aqui: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Eu imagino Estevão sendo apedrejado,
E o texto diz que antes de Estevão morrer, ele contempla o céu e diz: eis que vejo os céus abertos. A nossa alma é algo precioso que Satanás luta para levar por reinos das trevas. E Jesus nos chama com amor para que nós o servimos com alegria. E isso é que faz a diferença da nossa vida. Não adianta nós querermos guardarmos dinheiro. Devemos viver um momento por dia, mas um momento em Cristo Jesus. É esse momento em Cristo Jesus que vai nos levar até Ele. Lembra de Lázaro e o rico? E o rico diz a Abraão, diz assim: olha, pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui com uma gota de água, molhar os meus lábios, porque eu estou ressecado. Aqui há um lugar de tormento. Avisa Lázaro para ir aos meus irmãos, avisar ele para mudar a sua vida, o seu jeito de ver as coisas. Para onde vai a nossa alma? A nossa alma é algo precioso. É o nosso livre-arbítrio. Mas queremos tão somente trabalhar e colocamos o trabalho à frente de Deus. Não temos tanto tempo para orar. Não temos tanto tempo para ler a Bíblia, porque andamos afadigados com tanto trabalho. Nós trabalhamos tanto, e nós nunca paramos de dever. A conta de luz todo mês chega, o gás todo mês acaba, tudo se acaba e se renova. Mas há um tempo determinado debaixo do céu para as nossas vidas. E há um tempo que nós devemos cultivar a nossa alma, preparar a nossa alma para um grande dia, estarmos na presença de Deus. Não adianta nós conquistarmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Para onde vai a nossa alma? Há uma eternidade que a Bíblia nos diz, há uma eternidade no reino de Deus e há uma eternidade no inferno. Para onde vai a nossa alma? Procuramos muitas vezes querer desnudar as pessoas, mas esquecemos de algo. Quando nós desnudamos as pessoas, nós nos desnudamos para Deus, e é para Ele que nós devemos nos desnudar, os nossos pecados e as nossas falhas. Eu fico imaginando essa semana algo interessante que aconteceu durante a semana. Morreram duas cantoras, uma secular e uma gospel. E eu vi uma mulher com 90 anos partindo. E a sua família diz no relato que ela falava: olha, eu vou morrer, eles vêm me buscar. E no dia seguinte nós nos deparamos com a Ludmila falecendo com 56 anos. Quem vem buscar quem? Porque quando ela diz, eles vêm me buscar, quando nós entendemos que um crente diz, os anjos de Deus estão vindo nos buscar. E eu falei: Deus, mas como é isso, Senhor? Uma mulher que cantava os louvores, atraía multidão, pessoas eram alcançadas pelas suas ministrações, pelo seu louvor, se choravam, se derretiam na tua presença, e por outro lado viveu tão pouco. E por outro lado, uma mulher que cantou música secular, que fez da vida dela não o que era da tua vontade,
viveu durante anos. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? O problema, meu filho, não é quanto tempo você vive na terra. O problema é quando a sua alma chegar aqui e vai viver a eternidade. E isso é motivo de alegria, porque não tem problema se a gente foi mais cedo, porque daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui. Vem uma outra geração. Mas para onde vai a nossa alma? Porque eu estou enfatizando para onde vai a nossa alma. Estava saindo de casa, antes de sair, fui para o meu quarto orar. E Deus colocava isso no meu coração: para onde vai a tua alma? Isso é uma reflexão para que nós possamos pensar no nosso Evangelho, da maneira que nós estamos servindo a Deus. Muitas vezes nós viemos de nossa casa, sentamos no nosso banco, que muitas vezes já temos até marcado, que já sabemos até quando é o nosso banco. Às vezes pegamos um banco diferente: esse não é o meu. Mas quando sai da igreja, toma sua vida toda de volta. Como quem diz: não, Senhor, eu só vou te servir dentro da igreja, aqui fora eu vou viver a minha vida. Muitas vezes as pessoas não querem largar as coisas do mundo para servir a Deus com a seriedade, porque as coisas do mundo é muito fácil. Mas só que as coisas do mundo tomam a nossa alma, e é por ela que nós devemos cultivar dia após dia. Ontem eu estava vindo num carro com um amigo, a gente foi em Maricá fazer um evangelismo, e ele é um rapaz que está convencido há 10 anos no evangelho, mas ele ainda continua fumando. E ele estava me contando, ele disse: eu fui na igreja, e o pastor pregando, ele falou: olha, Deus tem uma obra na tua vida, tu tem que botar os teus talentos para fora. E ele ficou conversando comigo, e ele: cara, quais são os meus talentos? Eu falei: amigo, tu sempre fala para mim que gosta de cantar na igreja. Tu sempre fala para mim que você tem um dom de revelações de sonhos. Isso é os talentos que Deus te deu. A um deu 5, a um deu 3, a um deu 1. E os que deram 5 e 3, eles multiplicaram. O seu talento que você tem, quando você começa a exercer aquilo que você tem o chamado, Deus começa a gerar talentos para você adquirir outros talentos, e vai se multiplicando os talentos que Deus te deu sobre a vida das pessoas. Todos nós temos um chamado. Nós não somos chamados apenas para ficar de banco, nós somos chamados para o reino de Deus. Mas o reino de Deus nos implica em algo interessante, que é administrar aquilo que Deus nos dá. Todas as palavras que são ministradas, cultos após cultos, eu sempre pego algo e no dia seguinte eu distribuo para alguém, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, e ela se renova dia após dia. Isaías 55:6 diz assim: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto de nós nesta noite, falando comigo e com você. Para onde vai a nossa alma? Para onde vai a nossa alma? Abrimos mãos de coisas de nossas vidas, mas para entender que a nossa vida eterna vale a pena. Porque você vai chegar no cemitério, você vai ver um monte de corpos, tudo sem alma. Para onde vai a nossa alma? A Bíblia diz que é melhor estar num velório do que estar numa festa. Porque no velório há sinceridade de coração, porque há um temor de ver aquele morto e ficar preocupado. Mas quando eu for,
E nós só lembramos disso quando verdadeiramente estamos num velório, porque o nosso dia a dia, nós não pensamos na morte e nem na pós-morte, o que vai acontecer na pós-morte. A nossa vida é como um sopro. Hoje estamos, amanhã não. A porta de Cristo está aberta. Quando você olha para um lado e olha para o outro, ela pode fechar. E quando nós fecharmos os nossos olhos, acabou. Acabou. Não tem mais esperança. Descemos à sepultura. E ali em Hebreus diz que se segue o juízo, porque para o homem basta morrer uma vez. A nossa alma, ela é preciosa. Satanás neste momento está no mundo espiritual, guerreando com os anjos pela minha e pela sua alma. Ele não quer que você ouça esta palavra, porque essa palavra vai abrir o seu entendimento, e vamos entender mais para onde nós devemos levar a nossa alma. Se nós não pregarmos a palavra de Deus como ela tem que ser, porque quando Deus ele me deu essa palavra foi um choque para mim, porque também muitas vezes eu esqueço de fazer as coisas de Deus. Eu não estou aqui como um santinho, não. Eu sempre me coloco no meio da pregação, porque somos nós. Somos nós. A nossa alma, ela tem um valor que é imensurável. Imagine todos nós no céu, se olhando, se vendo e dizendo um para o outro: olha, cara, valeu a pena, Marcos, valeu a pena, cara. A gente pregou tanto por aí, a gente evangelizou tanto, valeu a pena. Mas tem crente que a gente não vai ver no céu. Tem crente que nós não vamos ver no céu. O pecado, ele é algo extraordinário. Cara, muito bom você parar no barzinho, tomar uma cerveja no calor que andou fazendo. Que delícia. Você fumar um cigarrinho, que legal. Mas e depois? A Bíblia diz: o que andas fazendo escondido entre o povo, porque da presença de Deus tudo Ele vê. Então eu não preciso expor o pecado do meu irmão ou da minha irmã, eu não preciso expor a vida de ninguém, porque do céu tudo Ele vê. E a Bíblia diz que há pecados que é para orar, mas há pecado que é para a morte, por esses nem ore. E qual é esse? É quando blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. A nossa alma, ela tem um valor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, algo interessante em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Já está acontecendo as perseguições. Tem muitos crentes morrendo na Venezuela, então. E está chegando no Brasil. Está chegando no Brasil. E nós devemos nos imaginar como nós vamos aceitar isso e passar por isso. Mas quando vier as situações, lembre das palavras, lembre dos apóstolos de Jesus, lembre de homens e de mulheres que deram seu sangue por amor de Cristo. Com isso iremos com a nossa alma ao céu. Jesus, ele conta essa parábola, e essa parábola no início dela é interessante porque havia dois homens. E esses dois homens, ele chega para Jesus e diz: olha, mestre,
Pô, fala para o meu irmão, cara, me dá minha parte da minha herança. E Jesus diz: mas quem me colocou como juiz de você, ou repartidor dos bens de vocês? E Jesus, ele começa a vir sobre a avareza. Muitas vezes nós somos avarentos. Queremos ganhar, queremos conquistar, queremos ter, mas não queremos ser o que Jesus nos chamou para ser: humildes, servos obedientes. É um texto que realmente, ele é muito forte, mas é um texto verdadeiro sobre as nossas vidas. É algo que nos mostra para onde vai a nossa alma, porque a nossa vida é um sopro, ela passa. Quantos amigos, quantas amigas, parentes nós perdemos ao longo do ano? Quantas pessoas ficaram para trás, que desceram a sepultura? Alguns nós nem nos lembramos mais. E vai ser assim conosco. Por isso que nos dias de hoje, pense para onde vai a nossa alma. Faça com que as pessoas lembrem de você por uma boa pessoa. Lembre do verdadeiro Evangelho, do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Como está escrito o nosso nome no livro da vida, com o sangue do Cordeiro ou com o giz, porque o giz ele vai apagar, mas o sangue do Cordeiro ele é permanente para todo sempre sobre as nossas vidas. Foi pela cruz que nós somos salvos. Porque nós nos assoberbamos em tantas coisas para fazer. É muita hora extra que se faz, mas os dias serão trabalhosos. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos nos sucumbir. O cansaço vai tomar conta de nós. Eu estava conversando com um pastor amigo ontem e falei com ele, cara, hoje eu vejo que existe 3 tipos de mãe. Existe aquela mãe raiz da antiga, sabe, que agarrava um aqui, botava o outro do outro braço, pendurava e vambora, e pai estava junto. E aquela mãe cibernética, o filho chora, toma o celular, cara. As mães querem se livrar de problemas, mas não quer pagar um preço pelos filhos para educar, para ensinar o caminho, como diz a palavra: inculca ao teu filho o caminho que ele deve andar. Muitas vezes nós somos culpados e não queremos admitir. Nós observamos tantas pessoas que vêm e nos pedem oração, sabe? Mas a verdadeira oração é aquela oração de guerra, que quando eu chego para o meu irmão Marcos, eu digo: irmão, me ajuda em oração, porque a batalha não é dele, a batalha é minha, mas ele vai guerrear comigo, mas eu tenho que pagar um preço pela minha guerra. Eu não posso chegar e distribuir os meus problemas para os irmãos e dizer: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não é errado, mas você tem que dizer: irmão, me ajuda em oração. Soa mais bonito, soa como quem diz assim: caramba, o cara quer entrar na guerra, o cara está na guerra, eu vou entrar com ele, eu sou irmão dele. Mas quando você chega assim: ora por mim, pô, cara, e tu vai fazer o quê? Ver televisão? As nossas lutas, as nossas guerras são nossas. Jesus, ele diz algo interessante: aquele que quiser me seguir, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ei, siga com a sua cruz, com a sua luta, com a sua batalha, porque lá na frente a tua alma vai regozijar diante de Deus, e Jesus vai se colocar de pé no alto do seu lindo trono, e todas as nações dobrarão o seu joelho dos 4 cantos da terra e dirá: só o Senhor é rei, só o Senhor é rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, só o Senhor é rei. Vamos ser mais crente do que nós fomos ontem.
Vamos mudar daqui para frente. Chega de mimimi, de acusar, de dizer. Pare, pelo amor de Deus. Encare sua batalha. Seja homem, seja mulher, de frente. Que tremenda mulher que tem na Bíblia, a juíza Débora. Os homens chegam para Baraque e diz: olha, estão subindo. E aí? Cara, vamos se esconder. E Débora chega e diz: olha, assim diz o Senhor, desce porque a vitória é tua. E ele diz para ela: eu só vou se tu for comigo. Eu vou, mas a vitória é minha. E ela foi, e Deus deu a vitória. A determinação que nós temos é que muda a situação espiritual sobre as nossas vidas. É a determinação espiritual. A nossa vida não é mais carnal, a nossa vida é espiritual. Nós vivemos pelo sobrenatural, por aquilo que nós não podemos ver, mas que está ali. Está ali. A gente não consegue ver a áurea da nossa alma, mas ela está aqui. Ela está dentro de você. Ela está agindo neste momento. Ela está processando na nossa mente algo que eu estou falando, e você está raciocinando: cara, isso é para mim, isso é para mim. Eu vou viver isso, eu vou lutar isso, eu vou mudar isso na minha vida. Esse é o raciocínio espiritual. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela é sempre verdadeira, e ela não volta vazia. Há um período debaixo do céu, há um período sobre as nossas vidas. Mas ser forte, porque tardear a coroa da vitória. Ser forte em Cristo Jesus. Ser forte. Não esmoreça. Ah não, mas é porque minha batalha é muito forte. Mas Deus não nos dá um jugo mais pesado daquilo que nós não possa suportar. Está doendo, mas estamos suportando. Quando não suportar de fato, a gente coloca os pés: Senhor, não aguento mais, me ajuda, cansei. Aí Ele vem. Vamos lá. Se coloca de pé. É isso. As batalhas são nossas. Os filhos são nossos. As filhas são nossas. É nossas guerras. É nossas batalhas. Pare de se preocupar com o que falam de você. Pare de se preocupar. Se preocupe com o que Deus acha de você. É isso que nós devemos nos preocupar. Nós vacilamos mesmo, pecamos. Mas sabe qual é a diferença? É que vamos reconhecer: Senhor, tem misericórdia. Eu pequei, mas me ajuda a andar, me ajuda a prosseguir, para que amanhã eu seja melhor do que hoje. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Como é isso? Que quando nós estamos fracos, estamos de joelho clamando e chorando. Somos fortes porque estamos reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tudo na minha vida. Muda a minha situação, me ajuda, pelo amor de Deus. O que nós temos colocado dentro do nosso celeiro? O que tem sido maior do que Jesus dentro do nosso celeiro? Aonde nós estamos colocando Deus no nosso trabalho? Aonde nós estamos colocando Deus na nossa faculdade? Aonde nós estamos colocando Ele? Na nossa frente? Ou atrás? Porque muitas vezes a gente queremos ficar mal com Deus para ficar bem com as pessoas na terra.
Às vezes passamos por cima daquilo que a palavra de Deus nos diz, para ficar do lado de alguém, porque não queremos ficar mal com essa pessoa, porque ele está do nosso lado. Mas Jesus, ele está do nosso lado, só que a gente não vê. E nesse momento que nós tomamos essa atitude, ele entristece, ele fica triste ao nosso respeito, ainda que nós vamos pedir perdão, mas ele fica triste porque ele olha e diz assim: cara, tu perdeu uma oportunidade de me glorificar. Uma vez aconteceu uma situação numa igreja, que o cantor, ele foi participar de um programa de televisão, e ele até ganhou o programa, mas ele perdeu uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Ele perdeu uma oportunidade de ouro de glorificar o nome de Deus. Às vezes nós queremos passar por situações como o agente do Evangelho 007, a qual só quem sabe que nós somos evangélicos somos nós. E isso é muito triste para o reino de Deus, porque vai chegar um dia que nós vamos ter que verdadeiramente escolher em dizer quem nós servimos. E para onde vai a nossa alma? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E ele faz duas perguntas: para onde vai a tua alma? E para quem será a tua alma? Para quem será a nossa alma? Esse início de semana, pense sobre a sua alma. Pense sobre a morte. A morte tem que ser pensada assim. Eu conheço um senhor lá em Recife, que ele diz algo interessante. Ele diz: olha, meu filho, se você não morrer de novo, de velho você não escapa, porque a morte, ela tem a hora certa para chegar para a gente. Vai chegar para todos nós um dia, não adianta. Mas para onde nós vamos? Aonde vai a nossa alma? Ah, mas eu preciso fazer algumas coisas ainda aqui. Quando você tem essa atitude, esse sentimento, é porque a gente ainda não teve um encontro com Cristo. Porque o maior encontro com Cristo é quando nós temos a convicção daquilo que nós fomos chamados. Não negue o seu chamado, não negue o seu talento, não abra mão do Evangelho de Cristo pelas coisas da terra, porque vão passar. Lembra da esposa de Ló? E o anjo diz: olha, sai, larga tudo, salva a tua alma, vai embora. Não, mas eu tenho muitas coisas, eu tenho riqueza. Vai embora. E sai. Quando chega lá na frente, ela olha para trás como quem diz: eu quero tudo que é meu, eu prefiro morrer, mas eu quero o que é o meu. Tem um filme que está passando na Netflix, se você não viu, veja esse filme, que ele é interessante. Não Olhe para o Céu. E algo interessante nesse filme é que no término do filme, antes de terminar, antes de cair o meteoro e acabar com tudo, as pessoas fazem umas orações e dizem: Senhor, tem misericórdia, tem pena de mim, me ajuda, não deixa eu morrer. Mas tem um ator que diz assim: mas Deus, porque o Senhor vai acabar com a terra? Tem tanta coisa boa, tem laptop, tem computador, tem carro, tem tudo. E quando cai o meteoro, acaba com a terra, quem se levanta dos escombros? O jovem que queria ficar na terra. Ficou na terra sem nada, uma terra vazia, sem forma, porque se apegou tantas coisas da terra, que esqueceu de salvar a sua alma. Quando eu perdi a minha mãe, foi algo interessante, porque as minhas orações eram para que Deus a salvasse, para que Deus a curasse.
E eu fiquei 2 semanas orando a Deus: Deus, salva minha mãe, tem misericórdia, Senhor. E pela misericórdia de Deus, Ele não a salvou, mas Ele alongava o seu sofrimento, a sua dor. E um certo dia de manhã eu me acordo e subo para orar. E eu dobrei os meus joelhos, eu fiquei por volta de 50 a 40 minutos chorando e falando com o Espírito Santo de Deus: consola o meu coração, consola os corações das minhas irmãs, mas leva a minha mãe, porque eu não aguento mais ver ela sofrer. Depois de 40 a 50 minutos que eu desci, que eu botei a mão na porta para entrar, o telefone tocou, a assistente social do hospital ligando: olha, seu Joabe, eu queria que você trouxesse umas peças de roupa para sua mãe, os documentos, porque nós vamos transferi-la. Eu, ok. Eu falei para minha prima: minha mãe acabou de falecer. Que isso, Joabe? Deus, Ele testificou no meu coração. E quando nós chegamos no hospital, a assistente social veio cheia de cuidado para nos dar notícia. E ela não sabia por onde começar. Minha linda, a minha mãe faleceu, não é isso? Ela: é sim, seu Joabe. Amém. Ela está com o papai. Ela está com o papai. A minha mãe, crente durante 45 anos, sempre fez parte do coral da igreja. Às vezes nós oramos para que Deus sustente alguém no leito do hospital. Pela misericórdia Ele vai sustentando, mas Ele quer que a gente entenda, que diz assim: olha, deixa a alma dela vir, porque eu quero ela aqui comigo. E a gente somos muito ganancioso, não queremos perder nada. Por isso que eu digo a você, amados, para onde vai a nossa alma? O que é que nós estamos fazendo com o Evangelho que Cristo tem nos dado? Pense na sua morte. Eu sempre falo com Deus: Senhor, até os 70 para mim está de bom tamanho. Eu não quero viver tanto. Eu tenho pressa de estar com Deus. Eu estou correndo para que eu chegue a Ele. E eu não vou deixar ninguém me parar. 70 anos está de bom tamanho. Eu já vi as minhas netas grandes, até casada talvez. O celeiro desse homem era pequeno para sua colheita. E ele quebra, destrói tudo e faz celeiros maiores. De repente, amados, as pessoas que estão do nosso lado estão vendo a nossa casa muito grande, o celeiro muito grande. Sabe por quê? Porque estamos nos afastando dos entes queridos. Porque nos preocupamos tanto em trabalhar, em ter as coisas, em fazer as coisas dessa terra, porque temos que honrar as dívidas e fazemos muitas coisas, damos os celulares para as crianças já se divertirem e esquecerem que nós estamos por ali, para que nós possamos fazer algo diferente. E com isso o nosso celeiro vai ficando grande, mas vamos ficando sozinhos. Vamos ficando sozinhos, e com isso o amor de muitos esfriará. Tem pessoas que sentem mais remorso, temor e pena de um animal que morre do que um ser humano. Antigamente, quando morria alguém, era um desespero, um chororô. Hoje em dia, se morre um animal. Eu já vi uma senhora, ela falou para mim que sentiu mais a morte do cachorro do que do pai. Esse é o nível de sentimento das vidas. Sentir mais a morte de um animal do que o do próprio pai.
E o pai dela não foi ruim para ela, pelo que ela me falou. Não violentou, não fez mal a ela. A nossa alma, ela tem um sentimento para Deus. E Deus a todo momento fala conosco: me busca. Me busca. Deixa eu estar contigo. Deixa eu cuidar da tua alma. Deixa eu cuidar da tua vida. Às vezes, a gente está na nossa casa, deitado, pensando, e Deus nos dá lembranças de coisas, de como era a nossa família, irmãos, com os pais, as brigas que os irmãos tinham entre si, aquelas brigas de irmão, e daqui a pouco estavam todos se falando. Há um sentimento dentro de nós que está se apagando, que é o amor pelo próximo. Mas Deus lhes diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Porque para mim morrer é lucro. Ninguém quer morrer, mas vamos morrer. É a ordem natural da vida. Mas não se despeças das coisas de Deus para se apegar às coisas do mundo. Eu já estou praticamente há 3 a 4 anos sem receber, né, filho? 5 anos do INSS. Não tem me faltado nada. Deus, Ele tem suprido de tudo. Pela misericórdia de Deus, já comprei até outro carro. Deus, Ele tem nos dado tudo. Mas nós somos gananciosos, queremos mais. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele começa a tratar de nós aos poucos, pelas beiradas, Ele vai nos guiando, vai nos tateando, nos levando para os lugares. E você vê a obra de Deus acontecer na sua vida. Mas como a obra de Deus acontece na nossa vida? Quando nós abrimos mão das coisas para buscar o reino de Deus. Aí tudo aquilo que estava travado, destrava. Porque devemos buscar o reino de Deus. Ministério de música. Buscar o reino de Deus, e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. É entender que a nossa alma vai para um lugar, mas nós devemos escolher o lugar certo para que a nossa alma vá. Se ninguém da sua família ouve o evangelho que você prega, não tem problema. Porque vai chegar um dia que ele não vai poder dizer assim: mas ninguém falou de Jesus para mim. Porque nós falamos. E nós buscamos o evangelho de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quero te convidar nesta noite a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te impulsiona a te dar esperança, aquilo que te move diante do reino de Deus. Eu
não vou convidar você para vir ao altar, mas eu vou convidar você a ficar de pé e curvar as suas cabeças. Quero convidar a você a lembrar aquilo que te traz esperança. Sabe, é teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, o teu tio. Lembre do que te dá esperança, porque a nossa esperança vem do Senhor. Lembra do dia que você aceitou Jesus? Lembra do dia que você estendeu a mão e disse: Jesus, eu estou aqui e eu te aceito. Hoje é dia de você lembrar para onde vai a sua alma. Não deixe Satanás roubar a sua alma. Não deixe Satanás tirar a esperança que brilha dentro de você. Lembre, o Ministério de Louvor vai tocar um louvor, mas eu queria que você não cantasse, eu queria que você lembrasse e falasse com Deus dessa lembrança. E depois eu queria que você tomasse a decisão para onde vai a sua alma.